O Sr. Trump poderia prometer usar suas habilidades de construção para construir um templo. Jerusalém está tremendo esta noite e as pessoas estão começando a se fazer uma pergunta aterradora. Será este apenas mais um desastre? Ou estará algo muito mais profético se desenrolando diante de nossos olhos? Sons estrondosos ecoaram pela cidade sagrada. Objetos estranhos foram vistos se movendo pelo céu perto de sítios arqueológicos. Famílias corriam pelas ruas lotadas, enquanto vídeos que se espalhavam pela internet mostravam cenas que muitos descreveram como bíblicas. Mas o que mais assustou as pessoas não foi apenas a destruição, mas o momento em que aconteceu. Teria finalmente chegado a hora de Jerusalém. O momento em que as trevas começarão a descer sobre a cidade santa. Talvez a profecia tenha começado a se cumprir em Jerusalém. Portanto, curta e compartilhe este vídeo para orarmos juntos, aguardando o cumprimento dessa profecia iminente. Em todas as plataformas de mídia social, em conversas sussurradas em cafeterias, nos medos profundos e silenciosos de milhões de pessoas sentadas sozinhas sob a luz de suas telas, uma frase continua ecoando como uma batida de tambor implacável. Deus está punindo Jerusalém. Não é mais apenas uma observação casual, é uma pulsação, é uma constatação coletiva e aterradora. Ela vibra sob vídeos virais de placas tectônicas se rompendo, estilhaçando rodovias como vidro frágil. Respira sob imagens brutas e sem edição de inundações catastróficas, repentinas, engolindo os desertos áridos do Oriente Médio, lugares que não viam tais águas há gerações. Sangra através de imagens dos céus sobre Jerusalém, tingindo-os de um vermelho machucado violento e antinatural. Deus está nos punindo. Os céticos, é claro, são rápidos em intervir. Cientistas e meteorologistas apontam para dados mapeando a instabilidade atmosférica, as mudanças nos padrões climáticos, os ciclos do El Niño e o complexo estresse geopolítico da era moderna. Eles tratam a Terra como uma máquina magnífica, porém defeituosa, que atualmente enfrenta falhas técnicas temporárias, embora graves. Eles argumentam que os algoritmos e as redes sociais simplesmente amplificam a ansiedade humana, criando falsas conexões psicológicas entre eventos aleatórios e totalmente desconexos. E talvez em um nível puramente empírico parte disso seja verdade. Mas a humanidade está lentamente despertando para uma constatação aterradora. A reação emocional e psicológica que as pessoas estão vivenciando agora vai muito além do medo comum. Ela transcende a lógica. Ela ignora explicações científicas. Porque no âmago da alma humana, sepultada sob séculos de secularismo, avanços tecnológicos e arrogância moderna, existe uma compreensão ancestral e inabalável. É o conhecimento silencioso de que a humanidade não pode continuar a banir a verdade, celebrar a corrupção e relegar o Criador às margens absolutas sem eventualmente desencadear uma resposta cósmica. A Terra não é uma máquina, é uma cosmologia viva e pulsante. E neste momento toda a criação geme simultaneamente. O reino físico e o reino espiritual colidem violentamente e cada anomalia parece intimamente e profundamente conectada. Em nenhum lugar do mundo essa colisão cósmica é mais visível, mais concentrada e mais aterradora do que em Jerusalém. Examinemos os sinais físicos não como manchetes isoladas, mas como o sistema nervoso interconectado de um planeta em perigo. Começamos pelos céus e pelas criaturas que os navegam. Nos últimos meses, testemunhas no Oriente Médio documentaram céus que não apenas mudam de cor com o pôr do sol, mas que se incendeiam em um vermelho profundo e intenso. E sob esses céus sangrentos, algo ainda mais perturbador está acontecendo: o colapso absoluto da navegação natural. Testemunhas desde a costa de Tel Aviv até as colinas da Judéia estão filmando animais perdendo completamente a sanidade. Imagens mostram aves migratórias totalmente desorientadas, despencando do céu em pleno voo.
Em terra, rebanhos de animais domésticos e selvagens do deserto foram flagrados caminhando em círculos concêntricos intermináveis e hipnóticos, sem parar. Cientistas se esforçam para explicar o fenômeno, apontando para uma súbita e violenta perturbação no campo eletromagnético da Terra. Eles sabem que os animais possuem bússolas internas capazes de detectar vibrações de frequência tectônica profunda muito antes que os instrumentos humanos registrem o deslocamento de uma falha. As criaturas não estão apenas confusas, seus circuitos internos estão sendo destruídos por um gemido violento e de baixa frequência que emana da própria Terra. Mas as Escrituras registraram esse fenômeno há milhares de anos. Em Oséias 4:3, o profeta adverte que quando a terra cai sob julgamento, a ordem natural desmorona com ela. Por causa disso, a terra seca e todos os que nela vivem definham. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar são levados pela correnteza. A angústia da terra e a loucura de suas criaturas são inseparáveis. Sobre Jerusalém, testemunhas filmaram estranhas anomalias escuras, suspensas nas nuvens pairando perto dos antigos locais sagrados. Não se tratam de balões meteorológicos ou drones comerciais. São sombras inexplicáveis projetadas contra a tela de fogo. Em Lucas 20, 1:11, Cristo advertiu explicitamente que antes do fim haveria visões temíveis e grandes sinais vindos do céu. Para muitos estudiosos bíblicos, essa distorção atmosférica soa como o preâmbulo sombrio dos eventos do sexto selo. Quando o sexto selo é aberto em Apocalipse, 6 descreve um colapso cósmico, um grande terremoto, o sol tornando-se negro como pano de saco e a lua transformando-se em sangue. Os céus sobre a Cidade Santa parecem estar ensaiando para esse escurecimento cósmico exato. Ao mesmo tempo, olhe para o leste, o poderoso rio Eufrates, berço da civilização humana, rio que irrigou o jardim do Éden, fronteira de antigos impérios, está secando. A uma velocidade sem precedentes e assustadora, as águas estão recuando, mas não se transformando apenas em lama rachada. Estão expondo um passado remoto, camadas arqueológicas de ruínas antigas esquecidas e estruturas que permaneceram ocultas sob as águas turbulentas por milênios estão sendo repentinamente expostas ao sol. Para o historiador secular, isso é simplesmente um desastre ecológico alimentado por barragens e secas. Mas para quem compreende o livro do Apocalipse, trata-se da revelação arrepiante de uma prisão espiritual. Apocalipse 9:14. Fala de uma ordem terrível. Soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Além disso, Apocalipse 16:12 afirma explicitamente: o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho para os reis do Oriente. O rio não está apenas desaparecendo, está abrindo caminho. Os antigos laços estão sendo revelados exatamente como o texto exigia. E enquanto os grandes rios secam no leste, as terras áridas se afogam no oeste. As paisagens áridas e estéreis do deserto da Judéia e do histórico Vale do Cédron, o próprio vale do julgamento bíblico por onde outrora caminharam reis e por onde o Messias passou antes de sua crucificação, foram violentamente transformadas por enchentes repentinas de proporções bíblicas. A água está devastando canyons secos, arrastando infraestruturas modernas em minutos. Mas essa fragmentação climática não é localizada. É uma ressonância global. Enquanto enchentes anômalas devastam o Vale do Cédron, eventos climáticos catastróficos e extremos nos Estados Unidos estão simultaneamente arrasando cidades modernas com a mesma imprevisibilidade volátil. Um furacão no oeste, uma inundação na Terra Santa.
uma seca no berço da civilização. Os sistemas da Terra estão em uma violenta sobrecompensação. O clima não está apenas mudando, está se invertendo e se fragmentando de maneiras que desafiam todos os modelos meteorológicos. É por isso que o medo desta noite é completamente diferente do medo de um furacão passageiro ou de um terremoto localizado. Não é o medo de um único desastre, é a sufocante constatação de uma escalada absoluta. Os desastres não estão parando, estão se multiplicando. Eles estão se interligando continente a continente oceano, a oceano enviando ondas de choque físicas e espirituais que apontam para um único epicentro profético, a Cidade Santa. Se você acredita que estamos vivendo tempos proféticos, clique no botão curtir, compartilhe este alerta com seus entes queridos e inscreva-se para receber mais conteúdo. Mantenham os olhos nos céus e os corações em oração. Mas a Terra não geme sem motivo. As anomalias físicas que testemunhamos são apenas os tremores externos de uma mudança tectônica e espiritual muito mais profunda. Como se os céus sangrentos, os rios moribundos e o colapso da ordem natural não fossem suficientes para abalar o mundo, uma onda de choque de outro tipo o atingiu recentemente. O cenário religioso e geopolítico é um acontecimento tão profundo, tão carregado de significado, que possui o potencial de inflamar todo o Oriente Médio e talvez o mundo da noite para o dia. Corre a notícia de que os preparativos para a construção do terceiro templo estão praticamente concluídos. Para compreender a magnitude disso, é preciso entender o contexto sobre o qual ele será construído. O Monte do Templo em Jerusalém é o terreno de 14 hectares mais disputado do planeta. Por quase 2000 anos, desde a destruição catastrófica do Segundo Templo pelas legiões romanas, em 70 d.C., a ideia de um terceiro templo era meramente um conceito teológico. Era um sonho distante, uma súplica melancólica sussurrada por gerações da diáspora judaica espalhadas pela terra. Parecia impossível. Hoje não é mais uma prece. É uma realidade logística. Os projetos não foram apenas desenhados, mas digitalizados e aperfeiçoados por arquitetos especializados. As vestes sacerdotais, tecidas segundo as especificações bíblicas exatas e intransigentes de linho torcido e fios de ouro puro, já estão prontas. Os vasos sagrados, a imponente menorá dourada, os altares de incenso de pedra. Tudo foi meticulosamente recriado e está atualmente em vitrines em Jerusalém, aguardando para ser transferido. Há até relatos de jovens geneticamente descendentes da linhagem sacerdotal de Arão sendo discretamente treinados nos antigos rituais de sacrifício. Mas o desenvolvimento mais arrepiante é o cumprimento da exigência bíblica mais obscura e aparentemente impossível, a novilha vermelha. Segundo o livro de Números, os sacerdotes não podem entrar no local sagrado sem a purificação ritual que exige as cinzas de uma novilha vermelha imaculada e sem mácula. Um animal tão raro que é considerado uma anomalia genética. Hoje, essas novilhas foram supostamente resgatadas, transportadas pelo mundo sob forte escolta e inspecionadas por rabinos. O prazo não é mais um horizonte distante. Está se acelerando. O cenário está perfeitamente e de forma aterradora preparado. Por que isso importa para o resto do mundo? Porque, segundo a escatologia bíblica, a construção do terceiro templo não é um símbolo de paz mundial. É o gatilho definitivo e inegável para a sequência do fim dos tempos. É o detonador profético que põe em movimento a contagem regressiva final. O próprio Jesus advertiu em Mateus 24 sobre a abominação da desolação. Um momento em que um poder tenebroso e enganador se levantará no lugar santo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses que o homem da iniquidade, o anticristo, acabará por se assentar no templo de Deus, proclamando-se Deus.
Nenhuma dessas profecias arrepiantes pode se cumprir sem um templo físico em Jerusalém. O mundo aplaudirá sua construção como um triunfo da paz interreligiosa e da restauração histórica. Mas a profecia adverte que se trata da armadilha definitiva. Quando se considera a realidade geopolítica desses preparativos para o templo e a coloca-se lado a lado com as condições climáticas extremas, o Eufrates em declínio, os céus avermelhados, os animais em círculos e a terra violentamente abalada, o cenário de desastre torna-se impossível de ignorar. Esses não são eventos isolados. O mundo físico está reagindo à contagem regressiva espiritual. As peças do quebra-cabeça cósmico não estão apenas se encaixando. Elas estão se unindo de forma rápida e violenta. E a imagem que estão formando é aterradora. Mas a superfície do monte do templo não é tudo o que ele representa. Para realmente compreender Jerusalém como um organismo profético vivo, não basta olhar para o que está sendo construído acima do solo. É preciso escutar o que ecoa abaixo dele. A cidade não é apenas um palco para a política humana. É uma entidade antiga e pulsante, aguardando um clímax escrito antes da fundação do mundo. Sob o pavimento escaldante e fortemente vigiado do monte do templo, jaz um vasto mundo subterrâneo. Um labirinto de túneis escuros, cisternas esquecidas e câmaras ocultas seladas há milênios. Lá embaixo, o ar está denso com o peso dos séculos. A água goteja através do calcário como uma batida lenta e pesada de um coração. E é aqui no leito rochoso frio e silencioso do Monte Moriá que o mistério mais profundo do mundo antigo permanece adormecido, a Arca da Aliança. Durante séculos, historiadores seculares debateram seu destino, alegando que foi saqueado pelos exércitos babilônicos ou derretido para aproveitamento do ouro. Mas antigos textos rabínicos e profundos indícios arqueológicos contam uma história muito mais arrepiante. Dizem que a arca nunca foi capturada. Ela foi enterrada intencionalmente. Prevendo a queda do primeiro templo, os sacerdotes acionaram um mecanismo divino de segurança. Eles baixaram a arca em um cofre secreto especialmente preparado, uma câmara supostamente projetada pelo próprio rei Salomão, construída nas profundezas da rocha precisamente para aquele dia catastrófico. Ela permanece lá desde então, em escuridão absoluta, intocada por mãos humanas, sem emitir som algum, mas atuando como o silencioso centro de gravidade espiritual de todo o planeta, aguardando o momento determinado. E é aqui que o fenômeno da sobreposição de símbolos atinge sua profundidade mais impressionante e aterradora. Tudo o que está acontecendo agora é uma convergência violenta do passado remoto e do futuro iminente. Nos últimos anos, exploradores e arqueólogos que investigam as fendas profundas e sufocantes sob a cidade antiga, lugares onde a luz do sol não penetra. Há 3.000 anos, relataram algo incrivelmente estranho, porém profundamente poético. Nas profundezas desses túneis subterrâneos, aninhadas dentro de antigos baús de pedra, ocos ossários e arcas de pedra rústica que permaneceram na escuridão total por milênios, estão pombas brancas como a neve. Pense no peso impressionante dessa imagem. A pomba, antigo símbolo bíblico do Espírito Santo da Paz, o próprio sopro de Deus que pairava sobre as águas em Gênesis, sobrevivendo nas profundezas dos túmulos de pedra da história, navegando na escuridão completa, vida quente e pulsante, escondida dentro da rocha fria e morta. O Espírito a espera na escuridão. É como se os próprios alicerces de Jerusalém estivessem sinalizando que o que foi enterrado, esquecido e selado está se preparando para ressurgir. Moshun, no entanto, as pombas brancas não são o único mistério que emerge das profundezas da cidade antiga. Trabalhadores e pesquisadores que descem a cavidades recentemente expostas sob Jerusalém descreveram estranhas perturbações magnéticas no subsolo. Bússolas supostamente giram sem direção.
Equipamentos eletrônicos apresentaram falhas momentâneas em câmaras escavadas diretamente no calcário sob o monte do templo. Alguns descartam os incidentes como interferências causadas por concentrações incomuns de minerais na rocha. Mas outros admitiram discretamente que o fenômeno parecia estranhamente concentrado nas seções mais antigas da rede subterrânea. E depois, há os sons. Vários exploradores que percorreram os estreitos corredores subterrâneos relataram vibrações rítmicas baixas que ecoavam pelas passagens de pedra tarde da noite. Vibrações tão sutis que são sentidas mais no peito do que ouvidas pelos ouvidos. Alguns descreveram-nas como semelhantes a uma batida cardíaca distante enterrada sob a própria terra. Outros compararam-nas à profunda ressonância de trompas antigas reverberando por câmaras ocas muito abaixo da cidade. É difícil explicar por que esses relatos afetam as pessoas tão profundamente. Talvez porque Jerusalém sempre tenha carregado aquela sensação inquietante que a própria pedra evoca. Quanto mais fundo os arqueólogos escavam sob a cidade, mais estranho se torna o simbolismo. Em diversas câmaras subterrâneas, pesquisadores teriam descoberto tetos e paredes enegrecidos pela fuligem e marcados por intensos incêndios antigos. Marcas de queimadura preservadas por milhares de anos, evidências silenciosas de uma destruição catastrófica de outra era. No entanto, além de algumas dessas pedras carbonizadas, pequenas oliveiras começaram a brotar através de fendas na rocha acima, suas raízes alcançando espaços enterrados desde a antiguidade. Fogo e renascimento, julgamento e restauração, morte e vida coexistindo sob a cidade sagrada. E talvez o mais arrepiante de tudo sejam os relatos sussurrados sobre portões selados e passagens bloqueadas escondidas sob o próprio monte. Entradas antigas preenchidas com pedra há séculos. Corredores que não levam a lugar nenhum. Portais intencionalmente enterrados como se algo além deles jamais devesse ser perturbado antes de um momento determinado. Algumas tradições afirmam que esses caminhos ocultos levam a câmaras ligadas aos vasos perdidos do primeiro templo. Outras acreditam que eles protegem segredos sagrados demais para o mundo moderno revelar de forma descuidada. Mas independentemente do que realmente se esconde sob Jerusalém, uma realidade está se tornando impossível de ignorar. Quanto mais a humanidade investiga o que há sob a cidade, mais o mundo antigo parece estar olhando de volta. Mas trazido à luz de que maneira? Nos tempos bíblicos, o santuário interior, o Santo dos Santos, não era iluminado por velas tochas ou luz solar. Era iluminado unicamente pela Shekinah, a manifestação física ofuscante e localizada da glória de Deus. Não era um brilho suave. Era um fogo sagrado e consumidor, uma presença tão densa, tão pesada. A palavra hebraica, kavod, significa literalmente peso, que os mortais não conseguiam ficar diante dela sem serem esmagados por sua pureza. Quando o templo foi destruído, a Shekinah partiu, deixando o monte em trevas espirituais. Mas hoje algo está mudando. Enquanto as cinzas das novilhas vermelhas são preparadas, enquanto as vestes sacerdotais são tecidas em ouro e linho, e enquanto as placas tectônicas sacodem violentamente a região, testemunhas em Jerusalém que relatam fenômenos estranhos e luminosos. Auréolas brilhantes capturadas por câmeras de smartphones pairando sobre o monte. Anomalias luminosas inexplicáveis semelhantes à estática deslocam-se ao longo do antigo Muro das Lamentações na calada da noite. Seriam meros truques atmosféricos ou os primeiros lampejos da Shekinah que retorna. Estaria a terra física reagindo à presença intensa do divino, que se aproxima como o ar crepita com estática antes de um raio devastador. É isso que entendemos por um organismo profético vivo. Jerusalém não é apenas uma cidade, é um relógio e está batendo meia-noite. Os céus vermelhos e machucados gritam lá de cima, o colapso climático global racha o mundo ao seu redor. A novilha vermelha, em pé na superfície.
a arca enterrada à espera nas profundezas e a pomba branca agitando-se na pedra. Nada está isolado. Cada elemento se sobrepõe perfeitamente aos demais, criando uma teia densa e inescapável de cumprimento profético. O físico, o político, o histórico e o espiritual se fundem violentamente em uma realidade massiva e incontornável. As antigas pedras de Jerusalém estão despertando. As câmaras subterrâneas ecoam. O palco não está mais sendo preparado, a cortina começa a se abrir. Por décadas, a civilização moderna tornou-se perigosamente arrogante, construindo uma imponente e invisível Torre de Babel, a partir de silício, dados e puro orgulho humano. A humanidade tem empurrado Deus cada vez mais, não apenas para as margens da sociedade, mas para fora do diálogo por completo. Tratar o divino como um mito obsoleto, uma relíquia frágil de um passado ignorante. Depositamos nossa fé absoluta e inquestionável na Santíssima Trindade, da era moderna, ciência, tecnologia e progresso humano. Convencemo-nos de que éramos os mestres supremos do nosso próprio universo. Mapeamos o genoma humano. Dividimos o átomo, alcançamos o vácuo congelante do espaço e construímos inteligência artificial que imita perfeitamente nossas próprias vozes. Acreditamos sinceramente que se reuníssemos dados suficientes, criássemos algoritmos complexos o bastante e aprimorássemos nossas capacidades médicas, poderíamos conquistar a própria natureza. Pensávamos que poderíamos enganar a morte, construir nossa própria utopia e talvez até nos tornarmos deuses. Mas em nossa corrida frenética e cegante para elevar a mente humana, abandonamos completamente a alma humana. À medida que nos tornávamos mais inteligentes, nosso mundo se tornava consideravelmente mais sombrio. A moralidade tornou-se fluida, inteiramente relativa, mudando imprudentemente ao sabor das tendências culturais e do politicamente correto. A verdade tornou-se profundamente subjetiva, reduzida a uma preferência pessoal em vez de uma âncora eterna e inabalável. Entramos numa era em que a violência extrema se tornou entretenimento digital sem fim, em que o sagrado foi abertamente ridicularizado em palcos globais e o profano foi celebrado com aplausos ensurdecedores. Construímos uma sociedade que possui mais conhecimento, conectividade instantânea e um poder tecnológico impressionante do que qualquer geração na história acumulada do mundo. No entanto, a humanidade se sente espiritualmente mais vazia, mais fria e mais profundamente isolada do que nunca. Estamos olhando para telas brilhantes em salas escuras, desesperados por uma conexão genuína, enquanto nos afogamos em um vasto e aterrador vácuo espiritual. Trocamos o eterno pelo temporário, e agora o temporário começa a ruir. E agora, a própria Terra parece fundamentalmente instável. É como se o mundo físico não pudesse mais suportar o peso espiritual avassalador da nossa rebelião. Os alicerces supostamente inabaláveis em que confiávamos para nos manter seguros, os padrões climáticos estáveis e previsíveis, a economia global robusta, a delicada ordem geopolítica diplomática, estão rachando e tremendo violentamente sob nossos pés. É precisamente por isso que até mesmo as pessoas mais convictas de sua indiferença religiosa, os ateus e os agnósticos, estão começando a admitir que o mundo parece terrivelmente diferente agora. Há uma sensação palpável de peso no ar, uma eletricidade estática de desgraça iminente que faz os pelos da nuca se arrepiarem. Parece que a humanidade caminha às cegas em transe coletivo em direção à beira de um precipício escuro e imenso, sem compreender totalmente o que se esconde lá embaixo. A ilusão reconfortante do controle humano foi violentamente destruída sob as camadas de debates políticos, racionalizações científicas e distrações das redes sociais. Até o cético mais empedernido pressente uma verdade moral aterradora. A humanidade não pode continuar indefinidamente em sua trajetória atual. O universo não é um acidente caótico, é uma estrutura moral planejada.
Uma civilização não pode rebelar-se continuamente contra a ordem natural, derramar sangue inocente, redefinir os limites da criação e zombar ousadamente do divino sem eventualmente colher as consequências. As antigas leis da semeadura e da colheita não são apenas agrícolas, são cósmicas. Quando se semeia o vento da rebelião, colhe-se o furacão do julgamento. A Terra está simplesmente reagindo à decadência espiritual de seus habitantes. Isso é exatamente o que foi profetizado há milhares de anos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, a mesma montanha em Jerusalém que atualmente registra atividade sísmica sem precedentes, e alertou seus discípulos sobre como seria o fim dos tempos. Ele não descreveu um fim repentino e sem aviso prévio, como se um interruptor de luz simplesmente se desligasse. Ele descreveu uma sequência de eventos altamente específica e crescente. Ele chamou-as de dores de parto. Fomes que dizimam continentes inteiros, terremotos que fraturam o solo em lugares diversos e inesperados, pestes que paralisam nações modernas, guerras que destroem fronteiras e rumores de guerras que mantêm o mundo em estado de pânico perpétuo. O que caracteriza as dores de parto? Elas não começam com intensidade máxima e não param depois de começarem. Elas aumentam em frequência. Elas aumentam em intensidade. As contrações se tornam cada vez mais frequentes, sobrepostas, acumulando-se, até que a dor se torna insuportável. Uma enchente aqui, um incêndio ali, uma pandemia, uma guerra, um céu vermelho, um terremoto. Tudo isso já não está separado por décadas, estão acontecendo simultaneamente. E uma vez iniciadas essas contrações proféticas, elas não podem ser interrompidas por nenhuma intervenção humana, política, governamental ou descoberta científica, até que o evento culminante esteja totalmente concluído. Estamos vivendo agora dentro dessa sequência. Uma geração cercada por enganos em massa, conflitos geopolíticos, desastres naturais bizarros e sem precedentes, e uma completa e cegante confusão espiritual. Somos uma geração que observa os sinais proféticos se intensificarem não apenas ano após ano, mas mês após mês, semana após semana, e agora, dia após dia. Será que esta é realmente aquela geração específica, esta noite para milhões de pessoas que olham fixamente para as suas telas, observando os céus sobre o Oriente Médio ficarem vermelhos e os rios secarem a possibilidade? Já não parece uma teoria da conspiração marginal. Já não parece um debate teológico distante acadêmico destinado a estudiosos. A sensação é de que uma realidade iminente, inevitável e aterradora está prestes a se abater sobre nós. Talvez essas não sejam tragédias isoladas causadas por um clima instável ou por políticas corruptas. Talvez sejam os avisos finais para um mundo adormecido, um mundo prestes a ser violentamente despertado. Contudo, dentro dessa vasta, aterradora e interconectada cosmologia do julgamento, há algo mais pairando logo abaixo da superfície. Se você olhar com atenção suficiente além da fumaça e da terra trêmula, encontrará um pulso profundo, quase desesperado de graça. É um equívoco encarar os sinais apocalípticos puramente como uma manifestação da ira divina. Se examinarmos as Escrituras antigas, veremos que as advertências dadas por Deus nunca tiveram o propósito de simplesmente aterrorizar as pessoas para forçá-las à submissão. Os profetas declaram repetidamente que Deus não se alegra com a destruição dos ímpios. Ele é um pai, não um tirano. Quando um pai vê seu filho caminhando cegamente em direção a um precipício, ele não sussurra, ele grita, ele interrompe, ele faz o que for preciso para quebrar o transe da criança. Os sinais que estamos testemunhando a terra, tremendo os mares, rugindo os céus machucados e sangrentos sobre Jerusalém, são exatamente isso. São um despertador divino.
São as luzes vermelhas piscando na beira de uma ponte que desabou. Eles não são o desastre em si. São a missão de resgate enviada pouco antes do colapso final. Os desastres possuem um poder único e inegável. Eles têm a capacidade de destruir violentamente a ilusão de controle humano. Em tempos normais, ficamos profundamente, quase incuravelmente hipnotizados por nossas rotinas. Somos uma geração entorpecida por trivialidades. Somos distraídos pela rolagem infinita e descontrolada das redes sociais, pela busca exaustiva por moeda fiduciária, pelo teatro amargo e teatral da política global e pelos desejos superficiais e passageiros da carne. Construímos fortalezas psicológicas de concreto aço e dados digitais, convencendo-nos de que somos intocáveis. Convencemo-nos de que o amanhã é um direito garantido, não uma dádiva frágil. Acreditamos que nossas contas bancárias diversificadas podem nos salvar, que nossa infraestrutura médica avançada pode nos curar e que nossos governos eleitos podem nos proteger dos antigos decretos do universo. Vivemos nossas vidas em um estado de anestesia espiritual. Mas de repente o céu fica vermelho num tom sobrenatural. O chão sob nossos pés, símbolo universal de estabilidade e alicerce, começa a ondular e rachar violentamente. Um rio caudaloso seca e vira pó. Uma praga microscópica varre o globo, confinando bilhões em suas casas. E num instante o pesado véu de veludo da arrogância moderna se rasga ao meio. Naquele momento aterrador e belo de clareza, o efeito da anestesia passa. O CEO, o político, a celebridade e o cético todos de repente percebem exatamente a mesma verdade. A filosofia moderna não oferece nenhum consolo quando a terra se abre. As pessoas se lembram de quão incrivelmente pequenas, quão surpreendentemente frágeis e quão absolutamente impotentes são diante das forças da criação. Não há ateus em um avião em queda, e não há céticos quando as montanhas começam a tremer. Esses sinais e sinais crescentes, portanto, não são apenas atos de julgamento. São um convite urgente e misericordioso. São um chamado final e estrondoso do Criador, ecoando pelos continentes, instando a humanidade a despertar de seu sono fatal, a se arrepender e a retornar ao lar antes que a sequência profética chegue à sua conclusão absoluta e inevitável. Talvez este ainda não seja o fim definitivo. Talvez sejam apenas os tremores iniciais, as primeiras e duras contrações de um mundo que se prepara para renascer. Talvez ainda tenhamos tempo, mas a cosmologia está mudando. As camadas da profecia estão se alinhando perfeitamente, empilhando-se umas sobre as outras com uma precisão aterradora. O relógio profético que paira sobre Jerusalém está se movendo exponencialmente mais rápido do que a humanidade consegue compreender e as engrenagens estão se encaixando. A questão profunda que devemos nos fazer esta noite não é mais se os sinais estão aparecendo. O debate acabou. Os sinais já estão aqui. Estão em toda parte. Estão globalmente sincronizados e são inegáveis. A verdadeira questão, a única questão que agora tem algum peso eterno, é se a humanidade está espiritualmente desperta o suficiente para reconhecê-los antes que a janela da graça se feche para sempre. Devemos nos lembrar dos dias de Noé. O mundo antigo observou um homem construir uma arca por décadas. Ouviram os avisos, viram os sinais. Mesmo assim comeram, beberam, casaram-se e zombaram dele, completamente alheios à sombra do julgamento que se aproximava. Mas o detalhe mais aterrador nesse relato bíblico não é a chuva. É uma única frase arrepiante no livro de Gênesis. E o Senhor o trancou lá dentro. O próprio Deus fechou a porta da arca. E uma vez que essa porta divina foi fechada, nenhuma quantidade de pânico humano, nenhuma quantidade de golpes desesperados na madeira do lado de fora poderia abri-la novamente. O tempo da graça expirou. Chegou a hora do julgamento. Estamos vivendo os momentos que antecedem o fechamento definitivo da porta.
Um dia, muito em breve, os avisos simplesmente cessarão. O símbolo final será colocado no tabuleiro. Os céus se abrirão fisicamente. A trombeta soará. E a oportunidade de voltar atrás, de pedir perdão, de mudar de rumo, desaparecerá num piscar de olhos. O silêncio que se seguirá ao aviso final será o som mais aterrador da história do universo. E se esse momento decisivo estiver realmente se aproximando de nós, como um trem de carga na escuridão, então a maior tragédia que se desenrola em nosso mundo esta noite não são os terremotos que estão devastando a Terra, não são as inundações sem precedentes e anômalas que destroem a infraestrutura moderna, nem os céus vermelho-sangue sobre o Oriente Médio. Nem mesmo as guerras e os rumores de guerras que assolam as nações divididas. Jerusalém está tremendo esta noite. As dores do parto estão se intensificando. As placas tectônicas da eternidade estão se movendo. E os céus prendem a respiração, aguardando para ver como você reagirá. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se esta história te fez refletir, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as próximas revelações.